Olá, eu sou a Júlia e componho o grupo responsável pelos projetos relacionados à água, juntamente com Fernando, Michele, Gabriel, Daniela e Arthur. O seguinte projeto Ecovila, desenvolvido na disciplina de Biodiversidade, Interações entre Organismos e Ambiente da UFBC, se debruçou em compreender conceitos interdisciplinares sobre permacultura e água, bem como os dados locais do município de Ribeirão Pires, resumi-los e construir críticas. Em suma, o objetivo deste trabalho em grupo foi analisar os dados e conhecimentos obtidos ao longo do quadrimestre, com a finalidade de construir coletivamente o projeto baseado na permacultura. Na disciplina Biodiversidade, a gente estuda as relações que ocorrem em um ecossistema, assimilando como o ambiente e espécies interagem e se afetam mutuamente. Um dos recursos mais importantes nesse contexto é a água, e, devido à sua importância, ela está presente em diversos conceitos abordados ao longo do curso. O primeiro conceito que gostaria de falar é a sobrevivência. Como a água é um recurso que desempenha diversos processos vitais dos seres vivos e também atua ativamente no clima em que estão inseridos, é evidente a importância desse recurso para a sobrevivência e existência de animais e plantas. Na nossa espécie, essa substância está ligada tanto à hidratação quanto ao bom funcionamento metabólico dos nossos organismos, sendo a composição corporal humana de 70% água. Além disso, como mencionado anteriormente, a água também atua como um regulador climático devido à sua característica de absorver e conservar calor, garantindo que diferentes espécies se estabeleçam e se adaptem a variados tipos de clima. Um segundo conceito abordado é o ciclo da água. Esse ciclo é um importante fenômeno que ocorre na natureza, pois é responsável por promover a constante movimentação de água no planeta, devido ao grande volume dessa substância, garantindo que a água chegue aos seres vivos e a diversos biomas. Como a água é um recurso fundamental para animais e plantas, sua circulação pelo ambiente é imprescindível para suprir suas necessidades e manter o bom funcionamento de seus organismos. Para ilustrar o ciclo da água, é possível separá-lo em 5 etapas. Para realizar o orçamento do projeto, foram pesquisados todos os preços dos materiais que seriam utilizados nas diversas estruturas de captação e armazenamento de água. Alguns valores, como encanamento, mangueira e cimento, podem variar devido à incerteza do tamanho que a estrutura teria na prática. Analisando o custo de cada estrutura, é observado que 73% do orçamento do projeto será destinado ao poço artesiano, custando R$ 22.930. Isso se deve ao fato de que, para a realização da perfuração do poço, é necessário contratar um profissional. Os preços desse tipo de serviço variam bastante, mas giram em torno de R$ 500 por metro perfurado. Para um poço menor, a profundidade está entre 60 e 20 metros, então foi considerado para o orçamento a média entre esses dois valores, que é 40 metros, totalizando assim R$ 20 mil pelo serviço. Dessa maneira, o orçamento total do projeto é de R$ 31.411. Lembrando que esse orçamento não é uma análise profunda, podem ter grandes variações de preço. O valor encontrado traz apenas uma noção de custo para uma obra dessa proporção. A captação da água da chuva deve ser encontrada na zona de moradia e área comum de convivência diária, isto é, na zona zero, conforme a necessidade de ser captada próximo às calhas e localizar-se próximo ao consumo dos moradores, para que consigam, por exemplo, larvar seus quintais. O sistema de irrigação por gotejamento deve se localizar nas áreas de agroecologia, portanto, na zona 1 e 2. O mapeamento das nascentes para a captação de água potável se encontra na RPPN, logo na zona 5. A captação de água em poços profundos deve estar localizada em área baixa e que seja próxima às moradias. Dessa forma, a melhor zona para ser encontrada é na 1. Por último, as cisternas para armazenamento de água para reuso devem estar também localizadas próximo à moradia, portanto, nas zonas 0 e 1. A região estudada se encontra no bioma da Mata Atlântica. As características principais são clima predominante tropical úmido, pluviosidade alta, chuvas bem distribuídas e presentes o ano todo, biodiversidade alta e alta degradação devido à urbanização, já que se localiza a primeira área de ocupação no Brasil. Compreendendo a qualidade da água, considerando que esta região estudada faz parte da bacia do sistema produtor do Alto do Tietê, o SPAT. Em comparação às outras partes do SPAT, essa área do município de Ribeirão Pires e junto ao município de Suzano tem a maior poluição da bacia. Fazendo uma análise mais técnica, considerando
o rio Tabatinga 1, reservatório Taisupeba e o rio Taisupeba Sul 1, eles têm pontuações de 79,50, 30,96 e 43,23. Considerando que os rios que são muito poluídos têm uma pontuação na média de 11 a 15, esses rios se encontram numa média não tão poluída, mas também não tão saudável, que seria em torno de 80. Assim, só o rio Tabatinga 1 teria uma água suficiente, saudável na região, considerando que estamos numa área perto de manancial. Para começarmos a falar sobre o reuso de água, é necessário primeiro distinguir os dois tipos de água, que seriam as cinzas e as negras. As águas cinzas são aquelas recolhidas das pias, banho, que possuem restos de comida ou químicos que são derivados de produtos de limpeza, shampoo, sabonete. Já as negras são as que vêm das privadas, né? Elas têm um alto grau de contaminação no solo por serem repletas de dejetos e rejeitos corporais. Por causa disso também elas são mais difíceis de serem limpas. Agora que a gente já sabe os dois tipos de água, a gente pode começar a discutir os métodos de filtração e como a gente pode reaproveitar as águas. Eu vou discutir aqui 3 métodos de filtração de água. O primeiro método de filtração que eu vou comentar aqui vai ser o filtro lento. O filtro lento ele recebe a água da cisterna por cima e com a gravidade ele passa por 3 camadas, sendo 2 filtradoras e uma de suporte. As 2 filtradoras, a primeira é a de areia, que compõe a maior parte do filtro. Tem uma pequena camada de tecido geoteste para segurar todas as micropartículas não serem passadas para a parte de suporte. E a terceira é só a parte de suporte, que é composta por pedregulhos mesmo. Aí, depois de passar pelo tratamento, ela é bombeada para a caixa de armazenamento que vai segurar as águas tratadas, né? Já o segundo método é o de zona de raiz. É um método baseado na capacidade da natureza de se autolimpar. Ela utiliza plantas juncos e taboas, que têm uma grande capacidade de sobrevivência em ambientes com pouco oxigênio nas raízes. E além disso, elas transportam bastante oxigênio para raízes, o que vai permitir o desenvolvimento de micro-organismos que vão limpar a água, né? Vão funcionar como filtro. Esse método ele permite o tratamento de águas negras, né? Porém, você vai precisar fazer uma poça séptica para separar os dejetos da água. O último método que eu vou comentar vai ser o círculo de bananeiras. Esse método ele não permite o reuso de água, porque ele é baseado na alta taxa de transpiração das bananeiras e outras plantas de folhas largas, como a taioba, mamoeiro, caeté, etc. Aí primeiro, para você poder fazer o esquema, você precisa cavar uma vala no local adequado, de profundidade de 1 metro e diâmetro de 1,5 metro. Depois disso, você preenche esse lugar com matéria orgânica, né? Sendo galhos, folhas, além de usar troncos e galhos, né? Depois disso, você cobre ele com matéria orgânica morta, né? Sendo palha. Aí a água ela é recebida diretamente na vala. O círculo de bananeira vai absorver a água e vai transpirar bastante. E com isso, o benefício é que você, além de ser barato, você vai ter uma fonte de bananas, né? E elas provêm um solo fértil em volta delas, né? Em volta do círculo. Então agora eu vou discutir alguns métodos de captação e proteção de nascentes. Mas antes disso, a gente precisa falar sobre os cuidados iniciais antes de fazer essas proteções, certo? Primeiro, nós temos que discutir a distribuição do uso do solo. Perto da nascente, somente a mata ciliar, árvores baixas. Na próxima zona, a gente vai ter as gramíneas e arbustivas e com algumas árvores, se você conseguir manejá-las, né? Já na próxima zona, você vai ter as árvores frutíferas com folhas caducas ou alguns cultivos agrícolas. E depois disso, a mata nativa, bambu, pinos e eucalipto. Aí, após isso, também é necessária a eliminação de instalações rurais perto do local. A conservação da bacia de contribuição é essencial para a preservação do meio ambiente, porque você não quer proteger só a nascente, você precisa proteger o lençol freático, a bacia inteira. As trincheiras são primariamente usadas em lençóis freáticos superficiais. A perfuração ela vai ser transversal até chegar na parte permeada do lençol.
e tem que ter uma declividade para captar a água, certo? A vazão vai ser diretamente proporcional ao tamanho da escavação. Você tem que manter a caixa fechada, que a água não seja contaminada por folhas ou qualquer coisa que venha cair lá dentro. O método de drenos coberto pode ser muito útil porque ele possibilita a captação da água em um nível mais alto que o afloramento da nascente. Então não tem necessidade de bombear a água, certo? A gravidade vai fazer tudo, vai levar para a caixa da água. Você precisa da sondagem para você encontrar. Além disso, vai ser recomendado o uso de uma manta têxtil na parte de penetração da água para você filtrar a água de algumas micropartículas que podem estar presentes. Por último, eu vou falar do método Caxambu. Ele, como as trincheiras, também serve para captação de lençóis freáticos superficiais. Há uma estrutura, um cano de concreto, um tubo de concreto que tem 4 saídas. 2 para saída de água, que tem uma vazão menor do que os outros 2. Vai ser o tubo de limpeza e o outro o tubo ladrão. Agora falaremos sobre as maneiras de armazenamento de água, começando pela irrigação por gotejamento, um método agrícola fundamentado em aplicar gotas de água diretamente na raiz da planta. É possibilitada por gotejadores que ficam dispostos em canos alinhados por toda a extensão do sistema. Suas principais vantagens são a economia de recursos hídricos, a grande eficiência de aplicação e da dispersão da água, a redução da probabilidade de pragas, doenças e ervas daninhas, além do baixo custo para sua criação e para sua manutenção. Ela deverá estar localizada no meio da plantação local. Para acessar e captar essa água subterrânea, é feita a escavação de um poço. Embora comumente confundida, o ideal para alcançar os lençóis freáticos são os semi-artesianos, que alcançam até 50 metros. Embora seja a maneira mais rápida de se obter água, também é cara, e alguns cuidados devem ser tomados. O poço pode causar um recalque do solo, então precisa ser construído a certa distância das edificações. A vazão também pode ser perigosa para o resto da ecovila. Se a perfuração for feita num lençol freático que jorre sem auxílio de bombeamento, o solo pode ser drenado e o resto do sistema hidráulico comprometido. Existem algumas orientações da Funasa para a escolha do local. A distância mínima de 15 metros de fossas secas, sumidouros e 45 metros de qualquer outra fonte de contaminação. As cisternas são reservatórios que servem para captar, armazenar e conservar água, incluindo da chuva e água de reuso. Uma opção que alcança bom tamanho e menor custo é a de cimento. Seja qual for a área disponível, a cisterna viabiliza o aproveitamento tanto de água de chuva quanto de água cinza. Para a segurança, é importante que os locais de armazenamento sejam vedados para evitar a contaminação e a proliferação. O CETAP, uma organização da sociedade civil com participação de agricultores familiares, possui documentos com instruções para a construção de uma cisterna de cimento. O local precisa ser perto da habitação. Os estudos do território, de ecologia, de permacultura e dos projetos relacionados à água, baseado nas referências buscadas pelos discentes, ajudaram a compreender melhor a condução deste trabalho. A área estudada faz parte da região metropolitana de São Paulo, mas apresenta características próximas à área de preservação, tendo que criar formas de sobrevivência sustentáveis de baixo impacto.